Olá para você ligado no Apex Pod em Movimento. Estamos de volta ao nosso segundo episódio, nesse segundo dia de Web Summit 2025 em Portugal. Tem muita conversa e muita coisa bacana, mas é só o tempinho da vinheta. Já já a gente vai contar para vocês muita coisa legal. Espera a gente. Olá, pessoal. Vamos agora para mais uma conversa. Trouxemos aqui dois ilustríssimos convidados para falar um pouco, Arão, sobre Portugal como porta de entrada para o mercado europeu das nossas startups, né? Porque tem muita inovação boa aqui. Muita gente fala isso, não, a porta de entrada é sempre Portugal, é sempre Portugal. Acho que o pessoal que está aqui com a gente vai poder responder melhor hoje, Duda. Vamos entender o porquê? Bom, mas antes vamos apresentar eles. Você é melhor de apresentar do que eu. Apresenta, vai lá, faz a cerimônia. A gente está aqui com o Francisco Saião, que é a congênere que está pela ICEP, né? Que é a congênere da Apex Brasil em Portugal. Fala um pouco mais sobre ela para os nossos espectadores. Não, boa. Claro que sim. Prazer, obrigado. Prazer Gosto de estar aqui neste bate-papo, nesta troca. De maneira muito simples, a ICEP é precisamente congênere da Apex. Nós temos o mesmo âmbito de atuação, acabamos trabalhando muito internacionalização da economia portuguesa, seja por via de exportação, promoção de bens, serviços das nossas empresas lá fora. Eu fico no Brasil, eu moro em São Paulo, sou responsável pelo nosso escritório lá e também captamos ou buscamos captar investimento brasileiro para Portugal. Apresentar porque é que faz sentido estar em Portugal, as nossas vantagens competitivas, sinergias entre empresas e, claro, naturalmente para startups, como o Arão bem mencionava, também buscamos mostrar porque é que podemos ser essa porta de entrada. Os caras são polos inversos, entendeu? Esse é o cara de Portugal que mora lá no Brasil. Exato. E aqui do meu lado o Alex, que é o cara do Brasil que mora aqui em Portugal. É, exatamente. O Alex, na verdade, é do nosso Bruxelas. Mora na Europa. Vamos dizer, na Europa. Alex, prazer te receber aqui. Imagino que o Web Summit deva ser um momento especial para você que trabalha com as empresas aqui nesse grande centro das startups mundiais que é a Europa. Bruxelas já tem um EA há muito tempo. Recentemente nós temos aqui também um espaço, um lugar da Apex aqui em Portugal. Seja bem-vindo, para você começasse falando do teu trabalho. Com certeza, é um prazer imenso estar aqui com todos os colegas da Apex Brasil, com todas as empresas brasileiras. Eu tenho um segredo para falar para vocês. Na verdade, a Apex Brasil está quase 20 anos na Europa. E antes de Bruxelas, estamos em Frankfurt. Olha aí. E olha aí, ano que vem eu faço 20 anos de agência. Toma, Duda. Alex, mas aproveita e fala pra gente assim, Claro. Qual que é a importância de termos esse escritório aqui na Europa, em Bruxelas, para esse mercado? Com certeza. Então, para a gente é uma importância muito grande porque Bruxelas, na verdade, foi o terceiro mercado depois que nós viemos, depois dos Estados Unidos. E foi onde nós trouxemos toda a inteligência da Apex Brasil, um pouco da história da Apex Brasil aqui para a Europa. E para a gente é um foco também de trabalhar na inteligência de mercado, né? Então nós temos uma equipe de especialistas que trabalha com diferentes setores, com diferentes mercados, e a gente tenta de alguma forma trazer um pouco dessa experiência que a gente tem aqui na ponta. E eu estou falando de mercados, grandes mercados como a Alemanha, como a França, o Reino Unido, mas também Portugal, né, recentemente com o escritório aqui. E para a gente, com certeza, é um mercado de extrema relevância, porque é uma porta de entrada e muito natural para as empresas brasileiras, principalmente para aquelas pequenas e médias empresas que estão querendo testar um pouquinho o mercado europeu. Então, essas pequenas e médias empresas que estão assistindo a gente, startups, elas têm o nosso apoio lá, não é isso? Com certeza, assim, muito mais que além da nossa atividade lá em Bruxelas, onde a gente pode apoiar essas empresas brasileiras também em outros mercados, mas com a equipe também de Portugal aqui. É um escritório relativamente novo e vai ter novidades aí sobre a questão voltada especificamente para startups. Né? Já teve, né? Olha, Foi anunciado ontem. Agora 10 startups, inclusive, que vão estar passando por um período de incubação de 9 meses aqui em Portugal. Para você entender em casa, elas vão estar sendo treinadas, preparadas, participando de eventos, se relacionando diretamente com pessoas interessadas nesses produtos, para tentar esse passo tão bacana que é a internacionalização que a gente falava no programa de ontem. Né? E fica ligado que no próximo episódio a gente também vai ter um outro convidado muito especial que vai falar um pouco mais sobre esse processo de incubação com a gente. Com certeza. No próximo bloco, perdão, não no próximo episódio, daqui a pouquinho. Agora, o Francisco, a gente gosta muito, o brasileiro é muito assim, né? O brasileiro gosta muito de saber como que o europeu, ou no caso aqui Portugal, como que vê o Brasil, qual o olhar para o Brasil. No nosso caso aqui, a pergunta que eu te faço é como que é o olhar do mercado europeu
para essas startups que vêm do Brasil e que estão vindo cada vez mais de regiões diferentes do Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país continental e cada região meio que é um país único, é um cantinho único, que ela vai dialogando Muita com outras diversidade, ideias, né? muita Verdade, diversidade. verdade. Como que vocês que estão, você no caso, que mora em São Paulo, conhece bem o Brasil, mas trabalha a economia de Portugal no Brasil, como que você acha que o mercado português vê essas startups brasileiras? Olha, eu acho que talvez eu não seja o melhor convidado, porque eu quase podia estar no time Apex, porque eu aí, morando no Brasil, a minha visão, morando lá, é muito positiva. Porém, o que você mencionou, até o nosso embaixador em Brasília costuma apresentar o Brasil como 27 Brasis, não é? Os 26 estados e o Distrito Federal, porque cada um tem uma particularidade e uma idiosincrasia diferente. Do ponto de vista das startups, e nós trabalhamos com muitas que já estão a operar no Brasil, com várias startups portuguesas que já têm time localmente, eu diria que a palavra que define o mercado brasileiro para elas é oportunidade, claramente. Escalabilidade do processo, conseguir encontrar até financiamento, parceiros onde eles vão conseguir operar como gostariam, talvez, ou na escala que gostariam aqui na Europa, mas num mercado altamente competitivo, muito sofisticado e sem dúvida nenhuma que evolui muito rapidamente e que também isso traz muito benefício para a startup. Então, esse é o prisma até de quem já está lá e de quem faz sucesso. Do prisma de quem quer ir para lá, com toda a franqueza, eu acho que é desconhecimento ainda. Sinceramente, mas até por falta de conhecimento. Você fala da empresa portuguesa que quer ir para o Brasil. Falta de capacitação ou falta talvez de procura por mais informação, uma busca um pouquinho da própria startup para conhecer a realidade. Ainda dos tem desafios. resistência, tipo barreira cultural e tudo isso. Ainda é muito Sabe forte. como é que a gente vai descobrir? Se nesse vídeo eu tiver legendas, tiver legendado no que eu falar. Isso aí a gente vai descobrir. Por exemplo, o idioma. Eu falo sempre, ok, é o mesmo. Mais ou Mais menos. ou menos. menos. Não é por falar o mesmo idioma que vai ser fácil, você vai chegar. A questão histórica, cultural, social, aproxima, mas não é o diferencial que vai posicionar você, ou startup portuguesa, melhor do que a alemã, a francesa, junto dos players que ela quer atingir no Brasil. Então eu acho que, sobretudo, é uma oportunidade, mas também é muito desafio e algum desconhecimento daquela empresa que pensa, ok, eu já fiz sucesso em Portugal, o mercado europeu é um mercado, muitas vezes, por extensão, mercado interno, natural para ela, Espanha, França. Aí eu vou para os Estados Unidos, hoje em dia talvez o ambiente de negócios não seja tão propício ou tão tentador. Brasil, ok. Mas porquê? Às vezes falta um pouquinho de conhecimento e falta dar corpo a esse porquê. Então, acho que é bem volátil a resposta que eu posso dar a essa questão. É importante chegar às oportunidades, claro, mas assim, se você fosse traçar os 3 maiores desafios para as empresas brasileiras que querem inovar aqui no mercado europeu, o que é que você topificaria, assim? Hoje em dia eu acho, ponto número 1, track record, ou seja, a empresa brasileira, por muito competitiva e diferenciada que seja a solução, eu acho que pode enfrentar alguma resistência dos parceiros europeus se, lá está, ainda não tiver conseguido pelo menos ter um case, apresentar ali um exemplo concreto de que, ok, eu já dei certo, ou eu já tendo uma grande multinacional no Brasil, ou eu já tendo uma empresa europeia no Brasil e eu posso fazer a ponte. Então essa parte do track record eu acho que pode ser um desafio para a startup brasileira na Europa. O segundo é a localização. Claramente, e até aqui destrinçando um pouquinho a ideia sobre Portugal ser a porta de entrada, sim, mas não necessariamente tem que ser Lisboa ou Porto. Eu acho que às vezes pode faltar aqui um market fit para a startup brasileira entender que no segmento, no setor onde ela atua, talvez faça mais sentido, por exemplo, ir para o Alentejo, ir para o Algarve, ir para a região de Aveiro, onde até o Porto Digital, bem agora a memória está localizado. Anotem essas dicas, hein? Então eu acho que o posicionamento pode ser outro desafio. Eu acho que o último é mesmo depois a própria integração dentro dos ecossistemas. Acho que há a parte burocrática toda de instalação, do soft landing, da instalação, da abertura da empresa, a questão até fiscal, trabalhista, enfim, todo esse dor de cabeça, essa burocracia que no Brasil existe, muito por herança portuguesa, vamos ser honestos, em algum caso. O Brasil só melhorou um pouquinho essa parte, quando falam que há todo o custo do Brasil, a estrutura, aqui também existe. Eu acho que pelo menos nós já conseguimos filtrar, peneirar um pouquinho. Mas não deixa de ser outro desafio que depois, associado à integração em ecossistema, eu acho que também pode representar a diferença entre o sucesso
ou a morte do processo de internacionalização dessas startups. Agora, Ou seja, fica à vontade. aí, Alex, vem já o papel da Apex Brasil em também preparar essas empresas, né? Eu queria que tu explicasse um pouco mais para a gente, para o pessoal que está assistindo, qual que é o papel da Apex em aproximar os ecossistemas de inovação. Vamos lá. Eu só talvez então, um passo atrás para complementar o bate-papo aqui com o colega da ICEP. Talvez ele não vai gostar muito, porque também o nosso trabalho, eu estando em Bruxelas, né? Nosso papel como agência também é fazer mapeamento em toda a Europa. Okay. Eu falo que realmente Portugal é uma porta de entrada natural para as empresas brasileiras, pelo fato da questão idiomática e até cultural. Eu acho que eu diria é mais próximo do Brasil, obviamente, por razões históricas, mas a gente também vê oportunidade de negócio em outros mercados também. Né? E é nosso papel, obviamente, de um lado, na Apex Brasil, em Brasília, capacitar as empresas brasileiras para isso, juntamente com o Sebrae e outras instituições. A gente tem programas como o PayEx, programas de capacitação, eventos, inclusive, feitos no Brasil, onde nós convidamos pessoas para ir para o Brasil, para começar e conversar com essas empresas brasileiras. O Web Summit em Rio de Janeiro é um excelente exemplo disso. Sim. No ano passado nós tivemos nesse ano, desculpa, 7 aceleradoras e convidados de toda a Europa para mostrar um pouco da Europa e Brasil. E, por outro lado, a mesma coisa também aqui. A gente tenta trazer a fazer um tratamento especializado com a empresa brasileira, mostrar para ela quais são as oportunidades de negócios, explicar um pouco o mercado, porque também, assim, muitas vezes a empresa nos procura e ela fala, eu quero entrar no mercado europeu. Mas o mercado europeu é uma coisa... É muito a diferença cultural, idiomática, e aí também tem um desafio também, né? Então hoje é natural para a empresa brasileira vir para Portugal pela questão idiomática, mas quando a gente tem em outros mercados, a barreira linguística também é um grande complicador. E isso a Apex Brasil é um pouco limitado o nosso trabalho, mas obviamente nosso trabalho aqui está muito mais voltado no mapeamento de oportunidades e depois mostrar a facilitação de negócios com stakeholders, mapeamento de stakeholders e depois a capacitação para esses mercados. Né? Alex, você pode me dizer em que estágio essas empresas chegam para você? Porque lá na Apex Brasil, em Brasília, a gente sabe que muitas vezes, ou até nos outros polos no Brasil, as empresas chegam ainda muito cruas, muito só a ideia, muito... Como que elas chegam para vocês aqui na Europa, em Bruxelas? Como vocês recebem essas startups? Então, na verdade, assim, a gente procura internamente sempre fazer um filtro lá na sede, porque assim, a gente tenta mostrar que se uma empresa brasileira ela quer iniciar suas atividades no exterior, né, principalmente no processo de internacionalização, acho que é importante para ela, dependente do setor, né, e do produto que ela tem, começar com a América Latina, começar com os mercados um pouco mais, não que são desafiadores, mas que realmente são mais próximos à cultura brasileira. Né? E depois, de alguma forma, a gente pegar essas empresas um pouco mais maduras para o mercado europeu, americano, até asiático. Obviamente, tem produtos e soluções que se iniciam voltados para o mercado europeu. Né? Então, por exemplo, a gente tem muitas tecnologias voltadas na parte de soluções de energia, de meio ambiente, que às vezes é desenhado voltado para o mercado europeu. Então, a gente recebe em diferentes estágios. E nosso papel é ajudar a empresa, seja com soluções no Brasil, da Apex Brasil mesmo, ou com parceiros, como o Sebrae, mas também soluções próprias in-house. Né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio como eu aqui, já agora, só se me permita te complementar aqui no ping-pong. Permitimos? Não, obrigado. Duas notas. A primeira, até relativamente ao que você mencionou, que já foi algo que foi conversado no seminário que a Apex organizou na segunda-feira de abertura da missão. Seminário de internacionalização, né? Seminário de internacionalização, que até foi uma provocação lançada sobre... já não recordo quem foi o orador, disse: gente, se vocês estão pensando, vem para cá e Portugal vai ser o vosso mercado final, esqueçam, vocês não vão fazer sucesso. Eu falei para ele, olha, duas coisas, para o seu bem e para o seu mal. Você tem razão e você não tem razão. Verdade. Você tem razão e a gente sabe disso. Mas você não tem razão porque a gente sabe disso. Então a gente trabalha muito na ótica de capacitar também a empresa brasileira sobre a possibilidade de se instalar em Portugal, de ter aqui a sua operação e uma vez integrada, uma vez até já sendo juridicamente uma empresa portuguesa de direito, produzir, reproduzir, exportar e aproveitar Portugal realmente como essa porta de entrada. Última nota só sobre algo que o Alex acabou de referir. Eu contactei ao longo já destes 2 dias do Web Summit com várias startups brasileiras que precisamente tocam temas relacionados com ESG, com capacitação, formação de pequenas e médias empresas, do tecido empresarial para ESG. Esse é um tema onde eu acho que tem muito fit com o mercado europeu, porque o quadro regulatório aqui é um pouquinho mais avançado, está obrigando as empresas a serem ESG compliant
em toda a cadeia, se querem continuar a fornecer as grandes empresas. Então esse é o tipo de produto que claramente aqui eu vejo esse fit. Tem outros que eu estou super de acordo, que até por proximidade faz muito mais sentido talvez testar em mercados próximos do Brasil. E é aí que a gente vai encontrando o balanço e o equilíbrio entre as soluções. Olha, eu achei muito boa essa sua fala agora, esse contraponto, porque uma das perguntas que a gente tinha anotado aqui para conversar com eles era como vocês enxergam o futuro das parcerias bilaterais em inovação entre os dois países. Já que você acabou de falar, eu vou passar para o Alex. Não, eu acho assim, o Brasil, primeiramente, eu acho que uma informação relevante é que no ano passado, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país da América Latina que se associou, por exemplo, ao CERN, né? Que é um centro voltado, obviamente, para energia, mas que mostra aí o potencial de cooperação, principalmente na área tecnológica do Brasil junto à Europa. Isso é um ponto, assim. E também nós temos aí algumas inovações, algumas, inclusive, presentes aqui na Web Summit, voltada para setores de extremamente relevância para a gente, né? Seja na parte de fintech, seja na parte de health tech, seja na parte, por exemplo, de agritech. O Brasil tem uma grande referência, obviamente muito voltada às vezes para a agricultura tropical, mas que tem um grande potencial de adaptação para o mercado europeu. Né? Tecnologia de ponta, na agricultura, na pecuária, inclusive. A gente é uma referência. Os setores que lidam com isso sabem que o Brasil é uma referência. Né? Acho que o nosso grande desafio aqui é tentar trazer um pouquinho de adaptar essa questão da agricultura tropical para a agricultura aqui local. Né? Mas, por exemplo, eu posso dar 2 exemplos, por exemplo, de empresas que estão lidando muito, que começaram as atividades aqui na Europa e que estão dando muito sucesso. Uma, por exemplo, é uma empresa voltada para a questão na área de saúde. Ela é uma empresa startup, mas também obviamente já cresceu e também de base tecnológica. E ela forneceu, por exemplo, uma solução para UTIs na Bélgica. Como o Brasil tem o SUS, que é um sistema único de saúde, um dos maiores do mundo, a Bélgica voltou para o Brasil, viu a referência, viu essa empresa que tinha feito uma solução para o produto brasileiro, né? E está usando a UTI na Bélgica, um software brasileiro, né? O segundo exemplo disso, por exemplo, é uma empresa na parte de área de automobilística, por exemplo. Ela está, inclusive, sediada em Bruxelas conosco, né? É uma empresa que fez uma solução para a Volkswagen, para toda a cadeia produtiva da empresa da Volkswagen e para outras empresas também na área de automobilística, e deu tanto certo no Brasil que trouxeram ela para a Europa. Então, são modelos de referência onde o Brasil pode, de alguma forma, surfar nessa possibilidade. E a Apex está aí para abrir essas portas para as empresas. Né? Perfeito, Alex. Olha, eu vou jogar agora para você, mas é só para avisar que o nosso tempo já se encerrou, mas eu queria terminar com a sua fala. Logo você agora que eu ia falar. Foi mais rápido hoje, hein? Nem subiu plaquinha, eu não vi. Subiu plaquinha, mas deixa ele falar agora. Fala pra gente, Sayão. Bom, se estamos querendo ir embora, está rápido, eu subscrevo tudo que o Alex falou. Talvez apresentar aqui também outros exemplos que eu acho bem pertinentes. A área da saúde, claramente. O facto da Fiocruz, por exemplo, ter aqui a operação em Portugal, acho que é paradigmático de uma outra área que tem cooperado com vários centros de pesquisa e desenvolvimento em Portugal muito fortes. Aliás, mesmo durante a pandemia, tem um centro de engenharia aqui em Portugal que é o CEIA, que desenvolveu um ventilador em parceria com a Fiocruz, que depois foi comprado e foi comercializado no Brasil. É um caso muito específico, mas eu vejo que essas cooperações realmente podem ser expandidas a outros setores, onde, curiosamente, eu acho que está o futuro da relação entre Portugal e Brasil. Francisco, desculpa, mas é porque eu acho muito importante mesmo. E o contrário? E as empresas portuguesas no Brasil? Em que pé que está isso? A gente está citando exemplos aqui de startups que estão aqui e tal, mas você está lá para fazer um trabalho para empresas portuguesas. Sim. Você já falou que elas veem com uma certa desconfiança no mercado brasileiro, mas como é que está? Em que estágio está essa relação? Não, mas está num estágio, em termos de investimento de grandes empresas, está num estágio muito bom. O investimento português no Brasil, nos últimos anos, até tem crescido bastante, com alguns casos bem específicos ou em setores bem específicos, nomeadamente de engenharia, construção, até mesmo de energia, tecnologias de comunicação. Eu aqui até me estava direcionando mais para startups, onde você consegue claramente diferenciar entre quem aborda o mercado com estrutura, com robustez, faz parceria, implementa, tem time local e consegue vencer, e quem é meio esporádico na abordagem e aí tem mais desafios do que oportunidades. Mas o estágio é bom e as oportunidades eu acho que também continuam existindo. E agora eu vou pagar a multa da caixinha, porque eu fiz uma pergunta mais, não podia, então já peço desculpa. Vai, Duda. E é euro, cuidado. Pessoal, muito obrigada pela participação aqui no nosso Apex Pod em Movimento. Obrigado. Bom, agora a gente vai ter que dar uma corridinha para mostrar para vocês o que é que está acontecendo no nosso pavilhão. Tu deixa eu ir para lá?
Não, é minha vez, pavilhão, hoje, não é não? Mas eu tô querendo dar uma conversinha com o pessoal lá, ó. Me Ela espera fala, que ela já fala tô com assim, vocês. É. Vai, Duda, vai. Tchau, tchau. Até a próxima. Dei mais uma fugidinha lá do estúdio para a gente conversar com duas startups que tiveram uma das maiores pontuações para estarem aqui no Web Summit Lisboa 2025. Mona, vou começar com você. Tudo bom? A Mona, ela é da BioLink. Eu queria saber, o que você está achando nesse segundo dia de evento do Web Summit? Me conta. Está sendo muito bom, eu já participei das edições no Rio de Janeiro, é a primeira vez a minha edição aqui em Lisboa. O evento é muito grande, é muito rico, tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas. Meu foco é investimento, então eu fiz listas de investidores, estou conseguindo ter várias reuniões produtivas, já ganhei 2 prêmios, então tá tudo ótimo. Agora eu vou começar com o Diogo, que é da marca. Diogo, me conta, o que você está achando aqui do evento? Me conta, na verdade, melhor, sobre a preparação que você teve para chegar aqui até o evento. Eu acho que a preparação é um passo necessário das organizações, né? Se a gente já é minha terceira vez aqui no Web Summit e a primeira vez apresentando a marca para o Web Summit, e esses passos anteriores, os feedbacks anteriores, lapidam a forma como a gente apresenta hoje aqui no palco. Então hoje eu tive tranquilidade e segurança para apresentar a marca com o que eu já sei, lapidado por toda essa preparação. Agora vamos fazer um desafio aqui. Vocês conseguem fazer um pitch sobre as empresas de vocês em 20 segundos? Contando 3, 2, 1, olhando ali para a câmera, hein? Que começa eu? Você, Mona. Bom, a BioLinker, olha na onde aqui. Ali, aqui, ó. Gente, eu sou vesga, peraí. Olha só. A BioLinker faz proteínas usando engenharia genética. Somos a única na América Latina, super premiada, recentemente investida pelo Google para colocar uma camada de AI para predição aumentada dessa solução. E a gente atende indústrias de farma, vacina, animal, alimento, e, enfim, isso. Se você quer proteína, Acabou! procura a gente. Ah, foi quase! Acabou o tempo ali, produção. Agora, conta pra gente um pitch, 20 segundos e em 3, 2, 1, contando a partir de agora, olhando para aquela câmera ali. A marca garante consistência de comunicação e marca para as grandes organizações, usando IA para garantir que todas as peças criativas, textuais e pontos de contato da marca estejam on-brand. A gente faz isso com visão computacional e machine learning. E é isso, usemarca.com. Acabou o tempo, olha, foi bom, gente, muito obrigada por estarem aqui. Agora manda um abraço para os nossos telespectadores ali, ó, aqui. Opa, peraí, vem cá, você empreendedor, eu quero te chamar para uma conversa agora. Olha, tem um programa gratuito para você que quer iniciar a sua jornada exportadora com planejamento e segurança. A gente está falando do PIX. É uma iniciativa da Apex Brasil que está presente em todo o território nacional. Para quê? Para você poder capacitar a sua empresa, preparar com segurança. A gente também vai ter o quê? Uma capacitação em comércio exterior e um plano personalizado para cada negócio. Olha, essa é uma oportunidade que você não pode perder. E digo mais, em tudo com o apoio de especialistas e entidades parceiras. Então, olha só, seu primeiro passo para quem quer preparar e alcançar novos negócios no mercado exterior. Acesse aqui esse QR Code e inicie a sua jornada. Maria Eduarda, eu vou fazer o seguinte, vou oficializar você como a musa do Direto do Pavilhão, porque esse cachecol tá demais. Eu não vou fazer mais não, viu? Diretoria, direção, não vou fazer Direto do Pavilhão, vai ser Maria Eduarda todas as vezes. E tomei conta, gente, mas agora que a gente voltou do nosso pavilhão, que tá lindo, não é? Vocês já viram o nosso pavilhão? Não tá maravilhoso? Concorda? Eu também acho. Bom, mas eu vou apresentar os nossos convidados aqui. Nós temos ao meu lado o Jorge Viana, que é o presidente da Apex Brasil. Bem-vindo, Jorge. Prazer. E ao nosso lado está a Fernanda Onofre. Fernanda, deixa eu aproveitar e perguntar para você, explica um pouco mais sobre a sua startup. Explico, tudo bom? Tudo bom, Fernanda. Tudo bem. Antes de mais nada, antes dela explicar, Duda, eu queria dizer que hoje é a minha vingança, né? Porque esse é um programa acriano em Portugal, né? Um programa acriano em Lisboa. Estamos aqui em 3 acrianos contra uma pernambucana. Você fez isso comigo ontem e hoje eu tô fazendo a vingança. No primeiro episódio, inclusive, assistam, hein? Já tá no ar. E a Fernanda, assim, que bom receber vocês. Você já pode começar, claro, como a Duda falou,
explicando um pouco do trabalho da Woodchat. Perfeito. Primeiramente, eu agradeço o convite. Obrigada por estar aqui hoje ao lado do nosso conterrâneo Jorge Viana. Bom, a Woodchat é uma startup acriana, 100% acriana, uma IA que reconhece espécies de madeira da floresta amazônica por imagem. Nós criamos um banco de dados da floresta, das espécies, e a gente faz esse reconhecimento apenas com um clique. A gente já consegue identificar que espécies são aquelas, porque hoje esse reconhecimento é feito a olho nu, pelo engenheiro florestal, pelos órgãos fiscalizadores, e a gente criou essa tecnologia que acelera o trabalho desses agentes e também diminui aí o desflorestamento da nossa Amazônia. Jorge, nos tempos de engenheiro florestal e técnico agrícola, teria ajudado, teria sido uma mão na roda, não teria? Eu sou do tempo que, bem, um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação estar aqui. Me chamou Maria Eduarda, é mais simples chamar de Duda. Eu Ou concordo. Dudinha, né? Dudinha, mais conhecida como Dudinha também. Então, Dudinha, Duda. O Arão está aqui com a Fernanda, essa colega florestal. Esse projeto nosso aqui, as pessoas perguntando por que estão falando de Lisboa? Porque nós estamos no Web Summit, de fato. Nós trouxemos uma delegação enorme, junto com o Sebrae, são quase 400 startups, e a Apex lançou um programa muito bacana. E a Fernanda, talvez alguns estão sabendo pela primeira vez, conseguiu emplacar a startup dela. Foi uma seleção absolutamente técnica, feita pela representação do Web Summit aqui, que das 380 startups que o Brasil trouxe, elegeu 108. Depois, nós contratamos a PlugPlay, que selecionou 30 dessas 108 startups, e depois passou para 17, e a da Fernanda está entre as 10 que vão morar aqui em Lisboa, com o propósito, dentro do escritório da Apex, do escritório do Sebrae, com o propósito de se internacionalizar, de fazer negócio. É esse o papel da Apex. Por 9 meses, né? Período de uma gestação, né? 9 meses. Então, por 9 meses, Ótima analogia. dentro de um programa que nós vamos traçar, amanhã já começa as reuniões, cada uma deles vão ter uma reunião com o nosso time do Sebrae e da Apex, vai ter um calendário de trabalho semana a semana a ser cumprido, com mentoria, Tá vendo? para que a gente possa apostar, nós estamos apostando que algumas dessas startups vão crescer muito, porque o Brasil precisa voltar a ter unicórnio, que são aquelas que passam de bilhão. Quem vai ser, eu não sei. E quero dizer aqui em primeira mão, para devolver, aí animando aqui, que no próximo ano, se Deus quiser, serão 20 startups incubadas na sede da Apex. Mas, respondendo rapidamente o Arão, sou do tempo que o inventário a gente tinha que acampar na floresta, a gente tinha que ter bons mateiros, a gente tinha que ter um estudo muito grande e, árvore por árvore, planta por planta, identificando, fazendo coleta para poder você depois dizer que floresta era aquela. Agora é só falar com a Fernanda. Agora é só Agora, com essa startup, o trabalho vai ser muito facilitado. Aí eu vou só dizer uma coisa. Eu vim da COP agorinha, da COP, estava em Belém, vim para cá, o Brasil está sediando a COP. A previsão, eu trabalho num grupo Amazônia 2030, que daqui a 10 anos o Brasil vai ter mais floresta do que tem hoje. Isso é a melhor notícia do mundo. Porque vai ter mais gente fazendo restauração, mais gente plantando árvore. Isso é muito bom para melhorar o calor, para melhorar o frio, para melhorar o clima no planeta, e especialmente a atividade produtiva no Brasil. Então, isso tem muito a ver. Ou seja, a Fernanda tem uma startup que está trabalhando com floresta, enfim, independente de qualquer coisa, e eu estou dizendo que o Brasil vai entrar cada vez mais num processo de restauração florestal, de trazer floresta de volta. Deixa eu aproveitar esse seu gancho. Então, eu queria entender como vocês enxergam esse nosso novo projeto com a Plug and Play para o futuro. Para você, o que é que você enxerga assim, no futuro, a partir desse projeto, eu me vejo de tal forma? Hoje, aqui, por exemplo, aqui na Europa, a partir de 2026, vai iniciar um passaporte que se chama EUDR. Na verdade, é uma regulamentação de produtos madeireiros que vai precisar ser essas espécies de madeira, os compradores aqui da Europa, eles vão pedir que o brasileiro ele tenha o regulamento de madeira confirmado, ou seja, se essa madeira está vindo de um manejo legal, de origem legal. Então, a Woodchat, ela já começa a fazer um trabalho antes desse regulamento estar ativo
e a gente já entra em 2026 com esse passaporte digital. Então, o que eu vejo é que a gente está exatamente onde a gente deveria estar, entrando nesse programa, sendo selecionada essas 10 startups, porque a gente já começa a trabalhar aqui dentro da Europa e quando o próximo ano chegar, a gente está preparado para atender esse regulamento da madeira com esses exportadores. Agora, presidente, imagino que deva ser bem gratificante ver a Fernanda falando aqui, porque uma das primeiras coisas que você falou quando chegou à frente da Apex, nas primeiras entrevistas, foi, olha, vamos botar todo mundo para exportar, sem nenhum prejuízo para as regiões brasileiras que já exportam, mas Norte e Nordeste não podem ser bem assim. Está exportando muito pouco para o potencial que tem. Não a Fernanda especificamente, mas exemplos como o da Fernanda, você acha que já faz parte dessa política que começou em 23 da Apex, de olhar um pouco mais, de trabalhar um pouco mais regiões com muito potencial, mas que ainda exportam um pouco, como o Nordeste brasileiro e o Norte? Lembrando que a Fernanda foi a única empresa do Norte entre essas 10 selecionadas no projeto Sebrae e Apex. Direto assim para o que você colocou, Arão, nós criamos o Exporta Mais Brasil, e o Exporta Mais Amazônia, e o Exporta Mais Nordeste. O que é isso? Em vez da gente trazer a empresa para vender algum produto nas feiras, que são milhares no mundo, a gente leva o comprador para o Brasil, faz um encontro de quem tem produto para vender com quem quer comprar. Agora mesmo tivemos no Acre, obra do Acaso Último, com compradores de 10 países e os vendedores estavam lá também. No caso do caso da Fernanda estar com a empresa dela aqui, a Apex trabalha, desde que eu cheguei lá, também com questões de gênero, questões regionais. Então, toda oportunidade que nós temos, a gente tenta fazer um equilíbrio. Empresas lideradas por mulheres, empresas lideradas por homens. De onde vem essa empresa, que região representa? Nesse caso agora, das 10 empresas, 40 são lideradas por mulheres e uma delas é da Fernanda. E é da região norte. Essa é uma ideia de fazer uma certa justiça comercial. Porque, senão, se nós seguirmos o curso, vamos ter sempre empresas lideradas por homens e as lideradas por mulheres e de algumas regiões ficando no segundo plano. Para nós não tem segundo plano. Todos têm a mesma oportunidade e a gente tenta trabalhar um incentivo para que mais mulheres liderem empresas. Nós estamos fazendo um evento agora, essa semana, aqui em Lisboa, na Apex, no nosso auditório, lá do escritório, aqui em Lisboa. Tinham mais de 100 mulheres trabalhando a ideia de incentivar para que cada vez mulheres liderem, porque não tem nenhum sentido ser diferente. E no ano que vem, eu vou anunciar amanhã, no encerramento aqui do Web Summit, 50% das empresas que forem incubadas têm que ser lideradas por mulheres. O senhor já está anunciando hoje. Já está anunciando, o anúncio pessoal está assistindo a gente. Hoje aqui tem segredo, ninguém vai ficar sabendo. Estou falando exclusividade para você. Mas amanhã eu vou tornar público aqui, por outro viés, né, na fala oficial nossa aqui no Pavilhão do Brasil, que nós construímos, nós Apex construímos. Vou estar fazendo esse anúncio, que eu acho que a diretora Ana trabalha muito essa questão, que nós temos 2 programas na Apex. Mulheres empreendedoras internacionais, e elas exportam. E isso é um programa muito bacana, que eu tenho muito orgulho. Eu fiz Elas Exportam e fiz PayEx também. Eu já estou preparada para estar aqui. É a segunda vez, né? Aqui no Web Summit. É a segunda vez. Chegou muito diferente esse ano, chegou Muito, num outro patamar. Como é que estão essas conversas nesse sentido? E essa comparação em relação ao ano passado? Ano passado, a gente veio para o Web Summit com um produto, que era o WoodChat, a marca da nossa empresa. A WoodChat, ela reconhecia essas espécies dentro do WhatsApp. Só que quando a gente veio para o Web Summit, a gente chega aqui e começa a conversar com quem passava no nosso stand. Eles começaram a conversar assim: será que vocês não atendem o comprador europeu? Porque a gente compra muita madeira do Brasil. E eu, sem ter esse produto, falei: sim, a gente faz isso. Quando eu chegar em casa agora, eu vou atrás com o time. E a gente volta para o Brasil com essa questão: vamos atender o comprador europeu, porque até então a gente só atendia o madeireiro e os órgãos fiscalizadores. Até porque, Fernanda, tem gente que critica a lei, e ela pode ser exagerada, mas a União Europeia, por conta do governo passado, que o desmatamento dobrou, que os produtos brasileiros não estavam mais, estavam sendo questionados por causa da origem, né? O rastreamento dos produtos, eles fizeram uma lei anti-desmatamento, onde o comprador europeu é que tem que provar que o produto não vem de área desmatada no Brasil. Eu falo nas reuniões que essa lei já não tem mais sentido.
Nós estamos fechando o acordo Mercosul-União Europeia. Por que não tem mais sentido? O governo do presidente Lula reduziu pela metade o desmatamento, tirou de novo o Brasil do mapa da fome, está trabalhando a ideia da sustentabilidade, e aí aquilo que eu acho que vai cada vez crescer mais é que o consumidor, seja da Europa ou até mesmo nós, queremos saber qual a origem desse produto. Então, no caso de madeira, ela vai ter que trabalhar para dizer, olha, esse aqui é certeza que você está comprando essa madeira, porque tem muita confusão. O nome vulgar de uma espécie na África, em vários lugares da África, como ainda existe um caos na Amazônia nesse sentido, na busca desse rastreamento também, não só com relação à madeira, com relação a outras coisas, vai ser bem complicado Toda também. essa rastreabilidade, né? Eu queria aproveitar que o Jorge está falando da União Europeia, desse nosso acordo. Como é que você enxerga, Jorge, esse potencial para o ecossistema de inovação brasileiro? É muito grande. Nós estamos às vésperas do acordo Mercosul-União Europeia se efetivar. Esse ano ainda, presidente? O presidente Lula está trabalhando, nós também estamos procurando trabalhar para que em dezembro a gente conclua uma negociação de 21 anos. E saindo esse acordo, gente, você perguntou ainda agora sobre mercado de inovação. Imagine, o grande supermercado do mundo é a União Europeia, é a Europa, os países daqui da União Europeia. O grande consumidor de tudo que o mundo tem também aqui por causa do poder aquisitivo. Então, Portugal, para nós, é uma plataforma, um jeito de entrar mais fácil pela relação histórica que a gente tem com o Brasil e Portugal. Mas veja, o bloco que vai ser formado, acontecendo de fato, é o maior bloco econômico do mundo, 700 milhões de pessoas, com um PIB de 22 trilhões de dólares, quando o dos Estados Unidos, que é o maior do mundo, são 29, e o da China é 19. Então nós vamos ter um PIB maior do que o da China e perto dos Estados Unidos, só juntando as economias do Mercosul com a da União Europeia. Então o céu é o limite. Se eu morasse na Europa e quisesse ir para a América Latina, eu ia fazer meus investimentos no Brasil. Se eu morasse no Brasil e tivesse algumas décadas mais para trás, estivesse começando minha vida, eu viria para Portugal para trabalhar, para chegar na Europa. Enfim, são situações novas no mundo complexo, mas que também tem muitas oportunidades. Interessante que você coloca, porque a gente fala muito, obviamente, olha muito o nosso lado, né? Como que as empresas brasileiras são vistas lá fora, empresas brasileiras. Mas um dos papéis principais da Apex, a agência da qual o Jorge está presidente hoje, é atrair investimentos. O que é que você diria, o que é que a Apex diz para empresas ou para startups, já que a gente está aqui no Web Summit, de outros países que querem ou que pensam em investir no Brasil, presidente? Olha, startup é sinônimo de oferecer serviço, facilitar as coisas. Então, aqui em Portugal tem um ecossistema com 80 mil startups. Eles chegam a reunir 360 mil startups. O Brasil tem pouco mais de 20 mil. Está só começando de novo. Porque o orçamento da ciência e tecnologia, quando o Lula era presidente, no primeiro governo da presidenta Dilma, chegou a 10 bilhões de reais. Depois, na crise que veio de 2014, aquela confusão de governo Temer, de governo Bolsonaro, caiu para 500 milhões. Caiu 20 vezes o investimento em ciência e tecnologia. Aí o Brasil perdeu o protagonismo. O Brasil se ausentou do mundo. Agora voltou com força. Então, eu diria o seguinte, se olharmos o que o mundo tem de desafio, crise climática é uma coisa, crise demográfica, a automação que o mundo vive. Então, hoje, para atender a inteligência artificial, tem que se criar muitos data centers. Melhor lugar para instalar data center, um dos melhores endereços do Brasil, que tem energia de sobra e renovável e sustentável. Aí você vai dizer, então, para a transição energética, Brasil, de novo, é que lá onde tem o etanol, lá onde tem o biocombustível, lá onde a gente tem motor flex. Brasil é endereço para essa agenda contemporânea. E também, obviamente, a nova indústria que surge. Você trabalha muito com a ideia de minerais críticos, terras raras, e onde é que você tem boa parte dessas reservas? No Brasil, de novo. E aí a bioeconomia, Brasil, de novo, a maior floresta tropical. Então, o Brasil é um endereço importante, por isso que a gente está sempre entre o primeiro, segundo, mas segundo, terceiro ou quarto país com maior investimento estrangeiro direto, porque está todo mundo vendo que o Brasil está na moda novamente, está na onda boa novamente. Fernanda, e a partir do que o Jorge falou, assim, como que é para você? Como que chegam esses investimentos para você? Como que você também busca, assim, falando em Europa?
A gente precisa aumentar a nossa base de dados para que a nossa visão computacional consiga reconhecer essas espécies e mais espécies ainda. Porque imagina, na nossa floresta amazônica tem 300 espécies por hectare. Tem espécies que a gente ainda nem reconhece, ainda não sabe que existe. Então, daqui que eu consiga, que o time consiga captar todas essas imagens, essas espécies, a gente precisa de um grande time. Então, esses investimentos... Qual o tamanho do time hoje? Só de curiosidade. 10. 10 pessoas? Ano passado tinha 3, quando eu vi. Olha aí, já teve um crescimento. Já Então, teve do primeiro um ano pro segundo, né? Hoje tem 10 pessoas e 4 produtos. Então, a gente chega legal. ano passado com um produto, esse ano a gente volta com 4. Legal. Isso com a ajuda da Apex Brasil também? Apex Brasil, Sebrae Nacional. Olha aí que massa. É isso aí. Ó, é muito E não volta, bacana. né? Vai ficar dessa E vez. eu fico. Então, mas é muito bacana a Fernanda, porque tem tanta gente jovem talentosa. Monta a sua startup, faz o teu negócio, procura o Sebrae, procura a Apex, acredita nele, porque o mundo está vivendo também um momento de muitas oportunidades. Eu vou falar aqui algo. Uma árvore aqui na Europa, se for na Finlândia, por exemplo, que eu conheço, demora 60 anos para estar no ponto de corte. Se for na Alemanha e outros países. As florestas aqui estão aumentando, não estão diminuindo, mesmo tendo que esperar 60 anos para ficar adulta. No nosso caso lá, eu acabei de afirmar, em 2035 nós vamos ter mais floresta do que temos hoje. Por quê? Porque estamos trabalhando para isso. Floresta é sinônimo de vida. Hoje você tem crédito de carbono. Então, implantar sistemas agroflorestais, fazer melhor uso da terra e trabalhando com comércio de carbono. Isso se torna mais efetivo na Amazônia com o passar do tempo? Porque a gente sabe que muita coisa foi feita, mas muito ainda se precisa fazer para que a população, o amazônida mesmo, possa realmente falar, pô, estamos ganhando dinheiro com crédito de carbono, está dando certo nesse sentido. Pois é, essa agenda eu defendo há mais de 30 anos. Sim. Na convivência com o Chico Mendes, nós trabalhamos essa agenda, olha, tem que fazer a floresta voltar, como foi feito na época da borracha, que era o maior produto mais importante da economia do Brasil. A economia da Amazônia tem que voltar a depender da floresta. Quando tiver isso, não vai ter mais desmatamento. A nossa ideia não era ficar olhando, era ficar usando, né? Chico Mendes foi assassinado, agora a gente lembrou lá na COP, mas agora todo mundo, pelo menos teoricamente, fala que esse é o caminho. Ótimo, já conquistamos. Mas eu acredito, sinceramente, que chegou o momento da gente colher esse sonho. Porque os investimentos, um hectare pode render $40 por ano de carbono. Essa COP materializa alguma dessas coisas que você está falando? Eu acho que ela materializa porque o melhor jeito, quando se fala de país tropical, da gente, de fato, parar a emissão de CO2 para a atmosfera e fazer sequestro, é com a floresta. A árvore é o maior depósito o armazém de carbono, porque a vida no planeta vem em função de carbono e oxigênio. E o que é que a gente tem? Não. O CO2. Quando a gente separa, você tem um carbono, que é ruim, né? O CO2, mas tem o oxigênio, que é muito bom. E quem faz esse trabalho com a fotossíntese são as árvores. Ela tira o CO2 da atmosfera, fixa o carbono e libera o ar para a gente respirar, o oxigênio. É isso que faz a floresta. Então, plantar árvores é plantar vida. Não tem volta. Só que agora está dando dinheiro. Porque quando você sequestra, dá $40 até $40 por hectare. Quanto dão, em média, uma criação de gado extensivo como tem na Amazônia? R$500. Só com crédito de carbono, 40 vezes 5, você tem quase a metade, sem ter que destruir nada. Agora, o pessoal da produção de gado também está procurando melhorar, rastreando os animais e fazendo mais. Fazendo confinamento para a gente produzir mais, melhor carne, no menor área. É isso que a gente precisa para a agricultura, para a pecuária e, obviamente, para a economia da Amazônia. Já fizeram assim, Duda, né? A gente vai ter que encerrar a nossa conversa. Será? Mas tá legal. Mas olha, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma deixa para os nossos convidados aqui, conversarem um pouco também com o pessoal que está em casa assistindo a gente. Eu queria um pedidinho rápido, que eu sei que vai ser importante, queria que o presidente comentasse rapidamente, viu, presidente? Que aqui a gente está no comando, viu? Comente rápido. Vamos lá. Sobre a sede. Todo mundo falou aqui esses dias que Portugal é a entrada. Parece que você pensou assim também. Parece que é bem importante ter uma sede aqui em Portugal e parece que você está bem feliz com ela também, que você viu aqui no centro da cidade. Comenta um pouco para a gente sobre isso e já se despede também. Não, tem coisas complicadas. Todo mundo pergunta da PEC, que foi criada em 2003. Só agora que nós estamos construindo a sede própria lá em Brasília. E aqui em Portugal, o presidente Lula me pediu em 2023, vamos abrir um escritório? Vamos. Na época, o primeiro-ministro Antônio Costa
falou comigo, e a gente ficou até amigo, o atual primeiro-ministro também, e nós temos uma sede aqui em Lisboa muito bacana, na Rosa Araújo, na rua Rosa Araújo, que está lá o Sebrae junto com a gente, em Embratur, que está a Fiocruz e vai ter Banco do Brasil, vamos ter mais gente. É uma sede que agora vai incubar 10 empresas startups. Então, é um prédio bacana, a cara do Brasil, e é a extensão. Nós temos um escritório em Bruxelas, temos em muitos outros países. Eu estou muito contente de, na nossa época, no governo do presidente Lula, a gente ter um segundo endereço da Apex aqui em Lisboa para trabalhar pelo Brasil, por essa união cada vez maior entre Portugal e Brasil. Eu sou cidadão português, porque meu avô, que fundou minha família lá na divisa da Bolívia com o Brasil, saiu de uma vilinha rural chamada Moreira da Gândara, em Aveiro, e foi lá para o Rio Abonã, e lá deu origem à família dele, minha mãe nasceu lá, e eu estou aqui agora ajudando nessa relação. A mistura de Portugal com Brasileia e Rio Branco, né? 140 anos depois, estou eu aqui como cidadão brasileiro, português, ajudando nessa amizade que tem que crescer cada vez mais. Agora, Fernanda, eu queria, assim, a partir do seu crescimento, sabe, como startup, que dica que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente ali? A dica é procure o Sebrae da sua cidade. Eu sou filha do Sebrae, eu comecei a startup no Sebrae Acre, e aí depois Sebrae Nacional, é Apex Brasil. Então, esse casamento de Sebrae Nacional e de Apex foi o que me ajudou a estar aqui hoje. Eu fiz mentorias, acelerações, todos os programas, e hoje eu consigo estar aqui, consegui passar nesse programa, e vou representar o nosso Acre com muito orgulho. Eu sempre escutei o Jorge Ela vai de Viana. bandeirinha para todo canto. Você vai a bandeirinha. E eu sem bandeira ou com bandeira, onde eu estou tem Acre. Mas é muito bacana isso. Tá com a ideia, procura o Sebrae. O Sebrae faz uma parte e a gente faz a outra juntos. Olha, é muito bacana. É isso aí. Então, se a gente pode sonhar, a gente não precisa sonhar pequeno, vamos sonhar grande. Com toda absoluta certeza. Gente, muito obrigada por terem assistido ao nosso episódio. Olha, curta, o pessoal tem que curtir, né, Arão? Tem que curtir, tem que curtir. Estou com medo do carão da diretoria, porque isso demorou demais, mas olha, gente, fica tranquilo. Valeu a pena demais, a conversa foi ótima. Não é por acaso que a gente convidou vocês dois ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o presidente da Apex, o fato de ter uma empresa do Norte também aqui entre as 10. E foi um prazer, mais uma vez, Duda, estar ao teu lado. Lembrando o nosso espectador, que não é o último, não. O Web Summit continua. Exatamente. E amanhã a gente vai estar de volta, não é isso, produção, não é isso, diretoria? Próximo episódio. Fiquem ligados, hein? Como você pode ver, a Apex Brasil não para. O sol já se pôs, mas a gente tem um recado muito importante para você, empreendedor, que quer continuar inovando nos mercados internacionais por aí. Então, saca só, o Jornada Exportadora é uma iniciativa da Apex Brasil em parceria com o Sebrae, que prepara pequenos negócios de todo o país para conquistarem novos mercados. Em cada edição é imersão completa, visitas técnicas, reuniões estratégicas, seminários e rodadas de negócios que conectam o empreendedor com compradores internacionais. Mais que um programa de capacitação, é uma porta aberta para a diversificação das exportações brasileiras. Acesse o QR Code aqui ao lado e descubra quais são as próximas iniciativas do Jornada Exportadora.